esse tempo aí, dessa primeira parte do vídeo. Eu falo pra vocês, pra mim tem me lembrado, eu comecei a lembrar de muitas coisas que por muito tempo eu fiquei presa nisso daí. Eu não sabia desses pensamentos, né? Que eu tinha que confrontar, como o inimigo agia. Mas quando a gente começa a despertar, a gente fala, não dá aquele negócio? Fala, meu Deus, não cai mais nessa não. E a gente começa a ter uma outra postura, né? Então vamos lá. A Bíblia, ela mostra um padrão claro de como o inimigo age na mente. Então eu vou trazer aqui 4 pontos, tá? E depois vou trazer exemplos reais também, para a gente entender melhor como ele atua, né? Como é esse padrão do inimigo na nossa mente. Então, primeiro, ele lança pensamentos, sugestões. Tem um exemplo na Bíblia, em João 13, 2, que diz assim: então o diabo pôs no coração de Judas Iscariotes que traísse Jesus. Mas Sidiane, como assim vai pôr no coração de Judas? Ele consegue fazer isso? Sim, ele consegue, desde que tenha brecha, tá? Desde que a gente não tenha o nosso coração rendido ao Senhor, desde que a gente não tenha uma reverência ao Senhor, a gente não cuide, a gente não blinde. Se a gente não faz nada disso, vai acontecer sim, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Gente, se no próprio jardim, onde Adão e Eva tinham a presença do Senhor ali constante, ele conseguiu entrar ali no coração da Eva, de Adão, por que ele vai conseguir na gente? Se a gente não tem um hábito de oração, um hábito de leitura da palavra, um hábito de jejum, somos presas fáceis para ele, tá? Não precisa fazer muita coisa não para nos convencer. Então fique atento, tome cuidado, tá? Segundo, ele distorce a verdade. Em Gênesis 3:1, pegando o exemplo da Eva, né? Olha o que ele perguntou para Eva. Foi assim que Deus disse? Ele jogou uma dúvida, uma semente de dúvida. Se aquilo fosse cair no coração da Eva, para ele é lucro, né? Foi o que ele lançou. Então, assim, a gente não sabe, a Bíblia não relata se a Eva ficava passando perto da árvore, gente, né? Da vida, da morte, do bem, do mal, e ficava lá, nossa, ficava pensando. A gente não sabe como que era ali, mas talvez ela tenha percebido, a serpente percebeu algo que poderia dar certo, e ela tentou, e deu certo. Então assim, Satanás, ele nos observa, não acha que você é invisível para ele, que não é não, ele te observa 24 horas, então se ele vê fraqueza, se ele vê medo, se ele vê cobiças, desejos em você, se ele vê na família que já teve problema com algum tipo de vícios, hábitos, ele vai tentar. Tá? Não acho que ele vai ficar, não vai fazer nada, ele vai tentar. Então, no caso da Eva, ele lançou essa semente de dúvida, né? A serpente não começou com um ataque direto, já chegando com tudo na Eva, mas lançou dúvida, confusão e distorção, e deu certo. E isso acontece com a gente. Nós não conseguimos escapar disso. Todos os dias o inimigo, ele lança setas contra nós, mas a gente tem que estar blindado, tá bom? 3, ele usa desejos para gerar queda. Então, Tiago 1,14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta a atrai e seduz. Olha, está falando, cada um tem a sua própria cobiça, e se isso não for tratado, a gente não colocar isso na mão do Senhor, pedir ajuda, ser sincero com o Senhor durante as nossas orações, né? Falar, Senhor, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o diabo, ele sabe, são brechas que nós estamos dando. Então, aí vem o pensamento, primeiro daí, se ele identifica essa cobiça, né? Esses desejos do nosso coração, vem o pensamento, depois o desejo cresce e a decisão acontece. Então, ele sempre vai usar os desejos, nossos desejos aqui egoístas, para nossa queda, tá? Lembra que eu falei? Talvez você fale assim, mas eu já adulterei, eu tenho vício, eu tenho isso, aquilo, e nada está acontecendo ainda. Tá? Eu não gostaria que acontecesse, que você vivesse coisas horríveis. Não gostaria. Mas que vai ter uma queda, vai ter. Tá? Então, ainda dá tempo. Você assistindo esse vídeo, deu um estalo, está incomodando isso dentro de você? Você quer sair dessa?
Busque a ajuda do Senhor. Peça para o Senhor, Senhor, quem eu posso pedir ajuda para estar me ajudando aqui, né? Mas não fique esperando a queda acontecer, tá bom? Ponto 4. Ele influencia decisões pela mente. Em 2 Coríntios 4,4 diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A cegueira espiritual começa pela mente. Então esse mundo tem um sistema, tem um padrão, e o padrão desse mundo é totalmente fora do que o Senhor tem para nós. E se nós nos aliançamos, né, tomamos uma atitude de querer viver nesse mundo, as coisas desse mundo, nos entregamos para esse mundo, os desejos carnais, as paixões dentro de nós, né, nós seremos o quê? Cegos espirituais, tá? Agora eu quero trazer alguns exemplos reais para a gente trazer mais clareza aqui, né? Então, por exemplo, uma pessoa acorda bem, sem raiva de ninguém, e do nada vem um pensamento: você devia ter respondido àquela pessoa. Você não pode deixar isso passar. Ela te desrespeitou. Veja, a pessoa só acordou. E do nada, esses pensamentos começam a vir na mente dela, a metralhar. Isso vai gerando o quê? Raiva, ódio, ira. Você fica impaciente, não é? E se a pessoa cede a isso, ela ouve isso, ela vai começar a ter uma reação diante disso. Aí o diabo já está governando as decisões dela. Então, o que isso significa? O que aconteceu nesse momento? Assim que ela abriu os olhos, vieram esses pensamentos. O que são esses pensamentos? São sementes de contenda, de brigas, tá? Que Satanás está lançando. Então, ele pegou uma determinada situação, que aconteceu talvez no outro dia, com essa pessoa, e ela na hora ela não fez nada. Deixa pra lá, a outra que veio e falou isso daí, mas nem ligo. Só que aquilo o diabo vai ficar trazendo. Olha que absurdo, te envergonha na frente de todo mundo. Olha o que fez, você devia ter reagido. E aquilo começa a voltar, só que volta com peso. Ela teve uma atitude certa, só que daí o diabo, vou tentar fazer com que vire uma briga isso daí. Veja a confusão, gente. Então são sementes de contendas. Quando a gente acorda, a gente tem que prestar atenção. Quais são os primeiros pensamentos que vêm na minha mente? Muitas vezes a pessoa já acorda cansada, destruída, desanimada, vem uma tonelada de problemas, mas é Deus que está enviando esses pensamentos? Por que é muito mais fácil a gente pensar coisa ruim do que coisa boa? Entende? É uma influência, porque há um Deus nesse mundo, tá? Que ele tem cegado o entendimento das pessoas, onde a influência do inimigo está crescendo, e se a gente não se posicionar em oração, em jejum, leitura da palavra, ter um temor, uma reverência ao Senhor, seremos presas dele, tá? Então em Tiago 4:1 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas entre vocês? De onde vêm? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então ele usa isso daí, eu falo que ele usa os desejos para nos levar à queda, tá? Os nossos desejos ainda são pedra de tropeço. Agora um outro exemplo aqui: a pessoa ela nunca teve intenção de se envolver com alguém casado, ou é casado, nunca teve intenção de trair, mas começa a vir alguns pensamentos do nada. É só uma conversa, só uma troca de mensagem, de olhares, ninguém vai saber, não é tão grave assim, não vai dar nada isso, né? Fica brincando com fogo, né? Aí a gente perceba, o pensamento ele não começa no ato, ele começa na permissão mental, porque daí vem esses pensamentos, você já começa a pensar: nossa, mas aí, olha como que ele é bonito, né? Você tá solteira, olha como trata a esposa, nossa, eu queria um desse daí pra mim. Aí você começa só a pensar nessa pessoa, só pensa, aí você vai achar que é um sinal de Deus pra você. Não, é o diabo que tá lançando setas pra te destruir, tá? Pra você ficar presa naquele lá. Aí, ou uma outra situação, você tá casado e começa a cobiçar a outra pessoa. Gente, eu falo assim que o adultério virou uma coisa viral, sabe? Onde você vai, ou alguém adulterou, ou terminou o relacionamento porque foi traído, e as pessoas estão achando normal. Sabe quando você, concessões, permissões, pequenos, aí começa a virar gigante, aí você já não vê tão grave assim.
Se você pega agora, fevereiro, época de carnaval, quantas coisas terríveis vão acontecer na parte sexual, enfim, de muitas coisas aí que as pessoas acham normal, né? Hoje, se eu falo assim, gente, mulher que mostra o corpo, fica andando quase nua, não é normal. As pessoas vão achar que eu sou errada. Você entendeu? É aquela inversão. Por quê? Toda vez onde você vai liga a televisão, vê anúncios, reportagens, propagandas, a mulher está seminua ou nua. E aí a gente vai normalizando que não é para ser normal. E aí quem é o esquisito é quem está falando que isso não é normal. Entende, gente? Agora imagine essas concessões na vida pessoal. Olha o estrago que acaba fazendo. Aí imagina você tem a sua casa, a sua família, e essas concessões vão entrando dentro da sua casa, dentro do seu casamento. O que vai acontecer? A queda, tá? E aí você vai achar que é uma coisinha nada a ver, aconteceu. Foi Satanás, um inimigo, que lançou coisas e você caiu, tá? Enquanto tem gente chorando, ele tá dando risada da desgraça aí da sua vida, do casamento, sei lá, as feridas que abriram aí dentro de você, só tá dando risada disso. Lembra? O projeto dele é matar, roubar e destruir, tá? Então, vamos lá. Em Mateus 5:28, sobre esse mesmo assunto, diz assim, que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou. A queda começa no pensamento tolerado, não no ato consumado. Então, a partir do momento que eu tolero esse tipo de pensamento, fazendo com que eu veja outra pessoa com outros olhos, eu estou errando aqui, eu estou tolerando, onde vai virar o quê? Uma crença, e aí para mim, eu não vou mais achar que aquilo, não tem nada a ver, né? Ninguém tá vendo meus pensamentos, né? Cuidado. Outra coisa, outro ponto, desejos que geram confusão de identidade. A pessoa começa a ter pensamentos que nunca teve antes. Então, confusão aparece, dúvidas, impulsos, imagens mentais, curiosidades que não existia antes, né? E vai tudo isso brotando dentro dela. O Senhor nos fez com uma identidade, tá, gente? Então, eu vou falar aqui, se você, da forma que você nasceu, o sexo que você nasceu foi a identidade que o Senhor colocou em você, ponto. Agora, o que você vai fazer com isso não muda o que o Senhor tem para você. Você está alterando, mas o Senhor não altera, tá? Então, esses pensamentos, como eu disse, essas concessões, né? Esses pensamentos que são repetidos dentro de mim acabam me convencendo. Então, aquilo eu começo a acreditar que é verdade. Puxa, eu sinto isso mesmo. Eu não quero mais ser assim. Eu quero me mudar. Eu gosto de outra coisa, né? Então a gente começa a concordar, isso vai virando uma crença dentro de mim, tá? Tudo isso que eu estou falando, pode ser, às vezes a gente vai falar com alguém, as pessoas não concordam, brigam, né? Ela não concorda, não tolera alguém que não pensa da mesma forma, isso está errado. Então, talvez isso que eu esteja falando, talvez vá na contramão daquilo que você pensa, mas não deixa de ser a origem, original, de quando tudo o Senhor fez, tá? Então vamos lá, a palavra diz em 2 Coríntios 10:5, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo, tá? Então se a Bíblia manda levar cativo o pensamento, é porque nem todo pensamento é legítimo, a gente precisa ficar esperto com isso. Então, o que você está aí, vindo aí na tua mente, confronta, leva para a palavra, tá? Não fica aceitando tudo que vem, aquilo que eu sinto é assim que eu quero ser, é assim que eu quero viver, e acho que não vai ter consequência nenhuma. Tem consequência, gente, tem consequência. Às vezes a gente fala assim, tô falando do pecado, né? E às vezes a gente acha que por falar do pecado eu tô agredindo a pessoa. Não, quando a gente fala do pecado, gente, não é para julgar, é porque nós amamos, porque a Bíblia fala que o pecado nos leva à morte. Tá? E a gente não quer isso. Eu não quero isso para você, não quero isso para ninguém. Tá? Mas se a gente não saber controlar os pensamentos e confrontá-los, eles vão criar uma crença errada dentro de nós e vamos viver numa distorção daquilo que o Senhor fez para nós.
Então eu quero trazer algumas verdades espirituais importantes aqui. Então o pensamento, primeira coisa, ele não é identidade, ele não é verdade e ele não é direção, tá? O pensamento ele sempre está mudando, a identidade ela permanece. Então nem tudo que passa na nossa mente merece permanecer no nosso coração. O que você sente pode ser real, mas não é necessariamente verdade, tá? Verdadeiro. O pensamento, quando eu digo que ele não é direção, é porque ele nos leva a agir por impulso. Olha, isso é muito sério. A direção já é decisão. Então, o impulso, ele nasce do momento. Eu era assim. Então, vinha pensamentos, eu era impulsiva, eu ia lá e já fazia. Porque eu tinha certeza que aquele pensamento, ele sempre me conduzia para um bom caminho. Ele sempre me levava a tomar as melhores decisões. Eu não sabia o que estava acontecendo por trás disso, tá? Tentação, gente, não é pecado. A Bíblia fala, né? Fuja da tentação. Não é para enfrentar a tentação, não brinca com fogo. Sentir também não é decisão. Eu sinto, então vou tomar uma decisão. Não façam isso. Pensar não é agir. Eu tenho um pensamento e já vou lá e faço. Cuidado. Receber, gente, não é aceitar. Então, se vem um pensamento na tua mente, você tem que tomar uma decisão, se você vai aceitar ou não. O pensamento ele não vira poder quando aparece, mas ele vira poder quando se torna uma crença. Tá? Então, antes de ser aceito, o pensamento é só um ruído mental, mas depois que aceitamos, ele vira um governo interno. O pensamento ele não domina por existir, tá? Mas ele domina por ser autorizado. E quem autoriza somos nós, tá? E é por isso que espiritualmente é muito importante a gente vigiar a nossa mente, né? E isso significa um ato de fé, de maturidade e também guerra espiritual. Isso aqui tem que ser blindado, tá? Nós não podemos deixar solto, não. Jesus foi tentado, mas ele não pecou, tá? A tentação, ela não é uma queda, ela é o convite para essa queda, entendeu? Mas qual a estratégia do inimigo? Gente, o inimigo, ele padroniza, é padrão, só muda de nome, de endereço. O que ele faz comigo, com você, somos diferentes, né? Mas é a mesma coisa. Então, olha só as táticas do inimigo. Gente, pega isso para você não cair, não ficar presa nele, tá? Primeiro, é uma sugestão, uma repetição, tá? Uma normalização, não tem nada a ver. Uma justificativa, mas eu fiz isso por causa daquilo. Tudo isso a gente vai se acostumando e aí a gente já não sente mais, sabe? Não tem mais aquele senso, aquele alerta. Quando a gente suaviza, quando a gente faz as concessões, normaliza, né? Também é uma permissão, essa é a estratégia do inimigo. Vem com uma decisão, uma culpa, vergonha, isolamento, distanciamento de Deus, tá? Então tudo começa na mente, essa é a estratégia do inimigo. Mas como a Bíblia nos ensina a lutar contra isso? Eu vou trazer aqui o que a Bíblia nos ensina para a gente vencer. Primeiro, discernimento. Eu preciso discernir. Em 1 João 4,1 diz assim: amados, não creio em todo espírito. Então, nem todo pensamento merece crédito. Substitua os pensamentos negativos, gente. Quem disse isso? Só tem que ficar pensando mal das coisas, de vocês. Tem que ter a substituição. Olha lá em Filipenses 4,8. Tudo que é verdadeiro, puro, justo, amável, nisso pensai. Então, se sua mente está programada a pensar coisas ruins, você vai ter que começar a mudar, substituir, tá? Você não vence um pensamento expulsando ele, mas você vence substituindo. Gente, isso dá certo. Como eu disse, eu fiquei muitos anos presa nisso. E quando eu entendi isso, as coisas começaram a mudar. Vem um pensamento ruim, eu já troco ele. Falo, não é assim. Isso começa a te dar força, ânimo. E aquilo que antes você ficava aprisionada, vinha aquele pensamento ruim, você já ficava, encolhidinho, aceitando, já acordava derrotado. Isso muda, já te dá vigor. Porque quando você substitui o pensamento, você resiste, né? Você começa a entender que ele vai embora, ele vai perdendo força. E aí isso vai te dando mais ainda força você continuar. Esse é o caminho, tá? Resistir é um outro ponto.
A palavra do Senhor diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes a gente usa, né, esse versículo aqui na metade, né? A gente só fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como se eu ficar aqui resistindo a ele vai fugir. Não vai, gente, ele vai dar risada da nossa cara. Ele tem que ver que é uma sujeição a Deus. Eu estou fazendo o que Deus pede para mim fazer, um alinhamento, né? Vou falar do alinhamento daqui a pouco. Mas eu estou ali vivendo o que o Senhor quer que eu viva. Então, quando eu me sujeito a Deus, eu consigo resistir ao diabo e aí ele vai fugir de mim, tá? Não foge por causa de mim, não. É por causa de um Deus na minha vida. Então, resistir não é dialogar, não é negociar e não é alimentar. Então, você resiste e sai fora disso. Não fica preso nesse negócio, não, nesse trem, tá bom? E outro ponto, alinhar, o alinhamento. Romanos 12:2 diz assim: sede transformados pela renovação da vossa mente. A mente renovada muda o padrão de desejo, tá? Então, olha só, aquilo que antes eu queria, quando eu renovo minha mente, eu falo, eu não acredito. Gente, eu antigamente, até minha roupa, eu olhava como eu me vestia, eu falei, não acredito que eu me vestia desse jeito. Assim, um horror, mas era o padrão da minha mente. Era como eu era conduzida antigamente. Então, assim, cuidado, tá? Nem todo pensamento vem de você, mas todo pensamento aceito passa a ser responsabilidade sua. E o inimigo, gente, pode lançar a semente, mas é você que rega, você que vai dar sustância para essa semente aí. E para terminar, o inimigo não precisa destruir sua vida se ele conseguir controlar, sabe o que, ó? A sua mente. É isso, gente. Muita coisa, não dá para aprofundar em tudo, mas aqueles pontos mais importantes eu fiz questão aqui de passar com vocês. Volta o vídeo, tá? Ficou alguma dúvida? Faça comentários, compartilhe esse vídeo, que vai edificar muitas vidas, tá bom? Amanhã tem mais. Tchau!